Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Roberto Martins e vamos aqui para mais uma live no domingo, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre vaso, leque, cachepô ou madeira, né? Qual escolher, né? Isso é uma grande dificuldade, a gente fica num grande dilema, né? Quando a gente vai plantar alguma orquídea, o que a gente escolhe ali para a gente colocar a nossa planta, né? E fica sempre aquela dúvida, qual que é melhor, né? Qual que a gente vai escolher? O que a gente tem que levar em consideração quando a gente escolhe aí o vaso, a madeira, o cachepô ou mesmo aí um leque, né? Por que a gente escolhe eles e por que a gente acaba tendo sucesso ou não, né? Muitas vezes a gente planta de uma forma pensando no cachepô, no vaso, e muitas vezes a gente não tem sucesso. E por que isso acontece, né? Eu acho que é essa questão que hoje vai ser a grande premissa aí para a gente estar falando sobre essa live de hoje. Tá joia? Bom, pessoal, sejam bem-vindos, né? Quem vem pela primeira vez aí participar da live. Primeiro a gente mostra as plantas que estão floridas aí durante a semana, né? Algumas que ainda estão floridas. E depois a gente entra no tema que hoje a gente vai falar sobre vaso, leque, cachepô ou madeira, qual escolher, né? Então a gente vai falar a respeito disso hoje. E depois a gente abre aí no final para falar, responder algumas dúvidas, algumas perguntas, né? Sejam todos muito bem-vindos, bom dia. Sempre fico um pouco distante aqui, né? Então não dá para ver muito bem. Adriana, Santiago. Ô Santiago, tudo bem? Ateliê das Orquídeas, Ateliê 1001. Isso, Ateliê 1001. Alex, José Luiz, Cisnovelli, Rosiana, Helena. Ô Helena, tudo bom? Como é que você está? José Luiz, Javier, Flávio Bueno, sejam todos bem-vindos, né? E aqui, né, já do meu lado aqui já tem uma querendo roubar a cena, né? Então ela sempre acaba roubando a cena mesmo, e a nossa Marta, né? Pleurotalis Marta. Como eu expliquei para vocês, essa planta aqui eu acabei fazendo divisões dela o ano passado, né? E aí, como a gente sabe, né? Toda planta, quando a gente faz a divisão dela, ela sente um pouco na próxima florada. Isso é normal, né? E muitas vezes a gente não leva isso em consideração. O que a gente mexeu com a planta no passado e o que está acontecendo hoje. Então isso daqui vocês vejam, é uma planta que eu mexi o ano passado, fiz uma divisão dela, já tem aqui esse broto, é um broto novo, né? Essa frente aqui é uma frente nova e essa folha de trás também é nova, então já devo... quando eu cortei ela estava com 3 frentes e um broto. Agora já nasceu, o broto já ficou forte e nasceu mais um broto aqui. Só o que acontece? Ela ainda não está 100% recuperada do estresse que ela sofreu do corte, da mudança de substrato, da mudança de vaso, de tudo isso. E a floração acaba sendo menor. Isso é normal, né? Isso é normal e a gente tem que levar isso em consideração também no cultivo de orquídeas, tá bom? Então mostrar aqui para vocês, essa daqui é a Pleurotalis Marta, olha só, mas ela já está aí, ó, mostrando a sua, para que veio, né? Então aqui com algumas flores, nessa folha aqui também já tem algumas flores também, e aqui de trás, né, tem mais uma também, mas já murchou, né? Então estão 3 flores, 3 folhas com flores, né? Então normalmente isso daqui ela acaba enchendo aqui, né, 6, 7 flores de uma única vez, né? Mas vocês vejam, poucas flores, mas já floriu. Então isso que é importante. Então o substrato, a forma de cultivo tá ok, porque a planta está desenvolvendo, está crescendo e deu floração. Então isso que é importante. Essa daqui é a nossa Pleurotalis Marta. Ela fica normalmente desse tamanho, né? Ela cresce mais um pouquinho e fica bem cheia, né? Então é uma planta aí que ainda vai crescer bastante aí, né? Mas vamos lá, gente. Vamos mostrar o que a gente tem mais de floridos aí, de florida essa semana. Vamos deixar ela aqui no chão, que ela é sempre grande, ela acaba atrapalhando um pouquinho. Bom, vamos lá. Como começar? Bom, deixa eu mostrar aqui primeiro os epidendros, né? Então esse daqui é o epidendro Centradenia, né? Então o epidendro aí de pequeno porte, né? Se não me falha a memória, é um epidendro, ele é mexicano, né? E olha só como é que ele tá aí, olha. Cheio de florzinha, né? Então ele tem aqui, ó, três frentes maduras, né? E aqui com as 3 cheias de florzinhas, ó. Que bacana.
né? Então essa daqui é o Epidendrio centradenia, né? Ou centropétalo, né? Também ele também é conhecido dessa forma também. Epidendrio centradenia ou Epidendrio centropetalo, tá joia? E aqui cultivado na casquinha de coco, né? Então ó, vocês vejam a raiz se desenvolvendo muito bem e já tem um broto novo saindo aqui para a próxima floração. Tá? E as raízes aqui ó, se desenvolvendo, que a gente fala muito de coco, né? Essa casca de coco, eu tenho cultivado esses tipos de epidendro, né? Com essa cana mais alta, e aí eles têm me dado uma resposta bem bacana. Até tem um outro epidendro aqui, que eu estou cultivando da mesma forma, para vocês verem a saúde que está esse epidendro, né? Então esse epidendro da mesma forma, como que ele é escadante aqui, né? Então vai subindo um broto novo, depois vai ser, ó, já está com outro broto novo aqui saindo, e ele vai dessa forma, né? E esse daqui é o Epidendrio saxatile, né? Ó, aqui, ó, também com a florzinha cor-de-rosa, né? Olha aqui como que ele é bonitinho, né? Então eu gosto muito desses epidendros assim mais rosados, né? E mais escuros. E olha só a quantidade de raiz que está saindo nessa planta, né? Então é isso que é o importante, a planta se desenvolver muito bem e cultivado aqui, ó, da mesma forma, coco, né, com esfagno, e a planta aqui, olha, crescendo, se desenvolvendo e em plena floração, né? Isso que é importante. Vamos continuar aqui. Bom, vamos lá. Mostrei para vocês, na verdade, o post, né, dessa semana, né, com esse Pleurothales aqui, é o Pleurothales alvaroi, né, então ele aqui, ó, amarelo, né, então tem a variedade red, que é o vermelho, né, e esse daqui é o alvaroi, o alvaroi, né, que normalmente é o tipo, é esse amarelo, e aí tem o vermelho também, tá? Então esse daqui é o Pleurothales alvaroi. Bacana? Se não me engano é uma espécie da Colômbia. Deixa eu mostrar um bulbofilo antes que ele feche, né? Porque esse daqui é o Pardalatum e ele normalmente ele abre na parte da manhã e depois ele vai fechando. Como está um pouquinho frio, ele está demorando um pouquinho para fechar, mas normalmente às 11 horas ele já está fechado. Mas ele ainda está um pouquinho aberto, né? Mas é uma pena, porque quando eu peguei ele para colocar aqui na mesa, ele estava totalmente aberto, mas depois ele já vai fechando, ó. Não tem jeito, não consigo mostrar ele totalmente aberto na live para vocês, né? Mas esse daqui é o daqueles que abrem na parte da manhã e depois ele vai fechando, não tem jeito. É o Pardalatum, né? Pardalotum, é isso mesmo. Deixa eu mostrar aqui mais um Pleurothales, né? Que esse Pleurothales aqui é um Pleurothales bem bacana. O pessoal já me disse até que ele parece com pinguim, né? E o que é interessante desses Pleurothales aqui é justamente isso. Olha, ele tem as folhas, tem dois tipos de folha. Então quando ele é jovem, ele tem essa folha com esse formato, né? Então olha só, a folha com esse formato, ela é jovem. Quando ela fica madura, ela fica dessa forma. Ela cresce, quando a planta está madura, aí ela começa a ter folhas dessa forma. Essa folha aqui, ela não dá flor. Essa folha aqui dá flor. Então, para vocês verem aqui, ó. Tem uma até com duas flores, né? Então aqui e mais outra aqui, né? Então esse daqui é o Pleurothales penelopes, né? Então é uma planta aí bem interessante que tem essa mudança de folha, né? Quando a planta não está madura e depois quando a planta amadurece ela muda o formato da folha e aí sim ela começa a florescer. É uma planta bem interessante aí. Tem algumas que são dessa forma, a diabólica também é dessa forma, né? E tem mais algumas outras também que funcionam dessa forma também. Ela muda, né, o formato da flor quando a planta está madura. Bacana? Aqui mais um Pleurothales também que está em plena floração. Mostrei para vocês alguns dias atrás, né? Então esse daqui também é o Mikloff, né? Pleurothales Mikloff. Então ele está aqui, ó, cheio de haste floral. Olha aqui, ó, coisa bacana, coisa linda. Eu gosto demais desses Pleurothales, né? Que são pendurados, nessas hastes pendentes, né? Gosto demais, né? Então olha só, esse daqui é o Mikloff, olha aqui, ó. Quantas hastes florais. E tem mais abrindo aqui atrás, né? Tem bastante haste floral nessa planta aqui. Muito legal. Pleurothales Mikloff. E aqui deixa eu ver um outro que
já é a segunda floração dele, né? Então ele já floriu, né? Já teve as hastes florais dele, ó, que está cheio de haste floral seca, já floreou esses dias atrás e agora já é a segunda floração dele, né? Então, Anquiloclossa, Pleurothales anquiloglossa. Então aqui, ó, essas flores pendentes muito grandes, né? Olha, flores muito grandes e são pendentes, né? Olha, ela fica aberta para o lado de baixo e é pendurada assim, ó. Então eu acho muito bonito porque parece um castiçal, né? Cheio de flores pendentes, né? Então muito bacana, muito linda. Esse daqui é o Pleurothales anquiloclossa. Por falar em segunda floração, tem uma outra planta aqui bem legal, que é essa daqui. O Mediocalcor decoratum, né? Que eu mostrei para vocês alguns dias atrás. Esse daqui, essa flor mesmo, essa planta mesmo, vocês lembram que ela é pendente, né? Então ela teve uma floração e agora, ó, já está vindo a segunda floração dela, ó. Já está cheio de flor novamente. Então é o que é legal? Ele floresceu uma vez e agora está vindo uma segunda floração, uma segunda leva de flores, ó. Não só ela, como essa outra também que eu tinha mostrado para vocês alguns dias atrás, ó. Então as duas aí, ó, cheia de flores, né, ó. Muito bacana, né? Esse daqui é o Mediocalcor decoratum, ó, cheio de flor, cheio de botão, né? Muito bacana, cultivado no lequinho, né? Olha só, muito lindo, né? Esse daqui, sou apaixonado por ele. É uma planta que eu tenho já há muitos anos. Por todas. Bom, deixa eu só mostrar mais uma aqui para a gente já ir no tema de hoje, né? Depois eu mostro, tem bastante coisa ainda para mostrar para vocês, mas deixa eu mostrar esse outro aqui, a gente já começa no tema. Esse daqui é o Oberônia, né? É muito parecido àqueles lequinhos, né? Então a planta cresce de uma forma parecendo um lequinho, né? Olha. Então essa daqui é a Oberônia rufilabris, né? E essa daqui é a haste floral dela. Então ela cresce, a haste floral dela, depois ela começa a abrir as flores da ponta para cima, tá? Então essa parte avermelhada que vocês estão vendo aqui já são flores abertas. Aqui ainda está cheio de botãozinho para abrir, ó, essa parte de cima aqui, ó, do meio mais ou menos para do meio, vamos colocar do meio para trás, ainda vai abrir flores. Essa parte que está toda vermelhinha aqui são flores abertas, né? Então é muito bacana isso, olha só, legal demais, né? E uma flor, e uma haste, ó, uma haste floral, se for contar o número de flores aqui, deve ter umas 200 flores aqui. Muito, muito legal, muito bacana, né? Então, muitas flores aqui nessa Oberônia rufilabris, né? E é uma haste floral só. Então, essa planta, quando ela fica aí mais forte, mais enraizada, praticamente aqui ela dá umas 8, 10 hastes florais. Ela fica muito linda, muito bacana mesmo, né? Bom, vamos começar? Então vamos lá, falar a respeito aí, deixa eu só posicionar aqui a mesa. Tomar mais um golinho de café. Deixa eu passar aqui para minha esposa. E vamos falar do tema de hoje, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre vaso, leque, cachepô ou madeira. Qual escolher, né? É a grande dúvida quando a gente vai plantar uma planta. A gente vai colocar uma orquídea, o que a gente escolhe, né? Qual que é a melhor forma de cultivo que a gente faz para escolher, né? O que é importante? Primeiro, a gente conhecer cada um desses elementos que a gente pode utilizar para plantio, né? Então, o que é importante a gente saber? De primeiro lugar, o que cada um faz, né? O que cada um mantém aí para nós, ou o que proporciona para nós quando a gente vai cultivar uma orquídea. Porque o que vocês, o que eu sempre comento com vocês, o que é importante? A gente conhecer a orquídea, né? Então a gente ler a respeito da orquídea, a gente saber qual é o tipo de ambiente que essa orquídea cresce ou se desenvolve, né? E a partir daí a gente já tem um ponto de partida. Porque muitas vezes a gente fala assim, poxa vida, essa orquídea eu vou cultivar dessa forma. Ou vou cultivar num vaso, ou vou cultivar num cachepô, ou vou cultivar num leque. Por quê? Né? Essa é a grande questão que a gente tem que fazer, né? O porquê que eu vou escolher isso? Por que eu vou escolher o vaso? Por que eu vou escolher o cachepô? Por que eu vou escolher a madeira? Né?
E isso é muito importante a gente saber. Por que eu estou escolhendo? Não simplesmente por uma questão de beleza ou de estética, né? Mas tem um motivo por que a gente vai escolher o vaso, um vaso cuia, ou por que eu vou usar um vaso normal, né? Ou por que eu vou usar um cachepô, porque todos eles são ótimos para cultivar orquídeas. Todos são ótimos para cultivar orquídeas, tá? Qual que é a grande questão? Qual é a orquídea que a gente vai colocar dentro deles? Isso é muito importante, porque muitas vezes, assim, o que a gente imagina, não, essa orquídea ela só vai bem se eu cultivar dessa forma, se eu cultivar num vaso, ou se eu cultivar numa madeira, ou se eu cultivar num leque. E muitas vezes isso não é bem verdade, né? Vou mostrar um exemplo para vocês. Uma mesma planta cultivada de 3 formas diferentes. Uma planta que até tem um amigo aí que do YouTube que fala muito a respeito dela, né, que ele tem uma dificuldade muito grande de cultivar. E até eu vou colocar depois, destacar ele aqui, mostrar para ele que, como que eu faço. Esse daqui é o Meiracilium, né? É o Meiracilium trinasatum, né? Então muitas pessoas dizem, olha Roberto, eu tenho dificuldade de cultivar o Meiracilium, né, o trinasatum. Como é que eu faço? É melhor eu cultivar em vaso, é melhor eu cultivar em cachepô, é melhor eu cultivar ele em madeira. Qual que é a melhor forma de cultivo? Então eu vou mostrar aqui para vocês 3 plantas diferentes. Então aqui, olha, Meiracilium, cultivado em cachepô. Então aqui, ó, frente nascendo, cheio de raízes aqui, olha. As raízes aqui se desenvolvendo, no cachepô com esfagno, tá? Então deixa eu ver se eu acomodo essa planta aqui, pronto. Aqui eu tenho um outro trinasatum, esse daqui é alba, né? Então ele tá com leque de madeira, um pouquinho de esfagno aqui na base e olha a quantidade de raízes que ele tem. E outra coisa interessante, ele já tá com 2 frentes, ó. São 2 frentes aqui, ó, né? Então ele está com 2 frentes, esse daqui é albo, tá? E esse daqui é um outro trinasatum, tá? Cultivado num pedaço de madeira, olha. E aqui ele não tem nenhum tipo de esfagno, nenhum tipo de substrato, tá colocado diretamente na madeira, olha só, né? Ah, Roberto, mas espera aí. Você não falou que é o importante, como que é a importância disso, o que leva em consideração? Aí sim, agora vem a grande questão. Eu estou cultivando essas 3 plantas de formas diferentes, mas todas estão indo muito bem. Mas qual que é o segredo disso? É o ambiente. Então, se eu não levar em consideração o ambiente também que essa planta gosta, não importa se eu plantar em madeira, se eu plantar em cachepô ou se eu plantar no leque, né? O ambiente, ele também é um fator importante para que a gente possa escolher, né? Então, vocês vejam, o trinasatum, o Meiracilium, ele gosta de um ambiente mais seco, tá? Então, um ambiente mais seco e um ambiente iluminado. Essa é a grande questão dele. Se eu cultivar ele num ambiente que não tem uma boa luminosidade, ou se eu exagerar na rega ou na umidade, o que vai acontecer? Ele não se desenvolve. Você pode ver aqui, olha, vocês vão ver que as raízes estão fugindo de toda a parte do leque, onde que eu tenho aqui essa parte de esfagno. Então, o que é importante? O ambiente. Então, a gente tem que levar em consideração sempre também o ambiente. O Meiracilium, ele gosta dessa parte, desse ambiente mais seco. Eu não posso exagerar muito na rega e aí ele vai muito bem, tá? Então, essa é a grande questão. Luminosidade, não exagerar na rega e aí você ter uma boa ventilação em um local com uma boa luminosidade. E por que eu escolhi aqui o leque esse daqui para colocar no cachepô e não no vaso? Porque o leque, o cachepô, ele tem essa parte de ventilação. Então, mesmo eu tendo com esfagno aqui, ele vai secar rapidamente, porque eu estou num ambiente mais seco. Então, rapidamente também, eu molhei hoje de manhã, né? Aproveitei, molhei hoje de manhã, fiz a rega dessa planta hoje de manhã. Até o final do dia, ele está quase seco já praticamente. Por quê? Porque esse ambiente é mais seco. Então, isso é importante
para esse tipo de planta, né? Para essa planta, em específico o meiracílio, ele tem que secar rapidamente. Então é isso que é importante. Então quando a gente vai utilizar um vaso, principalmente quando a gente vai utilizar um vaso, o que o vaso nos proporciona? Tá? O vaso nos proporciona que esse substrato que eu coloco aqui dentro, ele vai demorar um pouco mais para secar do que se eu utilizar um cachepô. Então essa que é a grande diferença entre os dois. Quando eu coloco no vaso e quando eu coloco no cachepô, o cachepô ele tende a secar mais rápido, tá? Uma outra questão, quando eu coloco num vaso normal e no cachepô e no vaso cuia, a diferença também está aí, tá? Muitas vezes o que a gente vai ter aqui, olha, dependendo do tipo de vaso que eu vou colocar, então se eu pegar um vaso cuia 13, né? Esse daqui é o 17, é o 18, mas se eu pegar um 13, que é mais ou menos do tamanho desse daqui, o vaso cuia, ele vai secar um pouco mais rápido do que um vaso normal, tá? Então, essas questões que a gente tem que sempre entender. Aí o que vem depois? É o substrato que você vai utilizar, né? Então, mesmo você pode escolher o vaso cuia ou pode utilizar o vaso normal. Agora, qual que é a diferença aqui? Esse daqui, ele tende a secar um pouquinho mais rápido do que esse, tá? Agora, o que vai mandar? É o substrato. Então, dependendo do substrato que você utilizar em cada um deles, você vai ter uma resposta diferente. Por isso que é importante a gente conhecer também o substrato que a gente vai utilizar, não simplesmente o material. Uma outra questão bem importante, o vaso que a gente escolha, ele sempre tem que ser proporcional ao tamanho da planta. E muitas vezes a gente não leva isso em consideração. Eu acabo escolhendo um vaso porque é aquele vaso que eu tenho disponível em casa, é aquele vaso que sobrou ali de alguma outra planta, é um vaso que eu tenho mais facilidade de conseguir, mas muitas vezes aquele vaso não é o vaso ideal para você cultivar a planta. E isso a gente tem que levar em consideração também. É a proporcionalidade, é o tamanho do vaso que a gente vai colocar na planta. Porque se eu pego um vaso, vamos colocar aqui, olha, mostrar esse daqui para vocês, ó, duas plantas aqui que já estão bem desenvolvidas, né? Então esse daqui eu já mostrei para vocês, o Ancystrochilus rostidianus, e aqui também eu tenho o Alvarói, né? Então os dois estão plantados em vaso, né? Você pode ver que são duas plantas aí bonitas, duas plantas grandes, estão plantadas em vaso. Mas olha, você veja, mesmo essa planta aqui, olha, o Ancystrochilus desse tamanho, olha o tamanho do vaso que eu estou plantando. É proporcional ao tamanho da planta. E esse daqui também, olha, é o Alvarói, olha o tamanho da planta. Ó, o vaso que eu estou utilizando, proporcional ao tamanho da planta. Então é isso. Só que aqui o que eu tenho? Eu tenho um tipo de substrato e aqui eu tenho outro tipo de substrato. Aqui eu estou utilizando casca de pinos, carvão, esfagno. E aqui eu já estou utilizando muito mais esfagno e um pouquinho só de casca de pinos. Porque o que eu tenho aqui? Eu mantenho a umidade mais tempo. Aqui eu mantenho uma umidade mediana, que é o que Pleurothales gosta. Então isso que é importante da gente escolher. A gente ir vendo e entendendo a planta também. Porque não adianta a gente só escolhendo aqui o que a gente vai utilizar. Eu preciso escolher muito bem o substrato que eu vou utilizar também para essas plantas, para que eu possa ter sucesso. Não adianta só a beleza. É isso que eu tenho que levar em consideração. Porque se eu não levar em consideração isso, também a planta não vai se desenvolver muito bem. Porque bulbofilo, normalmente a gente acaba cultivando ele em vaso cuia, né? Então dá a opção pelo vaso cuia e não a opção pelo vaso normal. É simples, pela forma de crescimento da planta, o rizoma da planta. Então eu vou pegar aqui um outro bulbofilo para vocês, um bulbofilo aqui que eu vou mostrar. Esse daqui é o Rufilabris, tá? Ele tem um rizoma muito longo, ele acaba crescendo muito. Então se eu colocar num vaso normal, em pouco tempo ele está caindo todo e está se desenvolvendo, está caindo e as raízes dos brotos caindo todos para fora. Vai ficar um arranjo um pouco feio, muitas vezes a pessoa não gosta. Olha só, mas aqui ó, ele já está saindo para fora.
com 2, 3 brotos, ele acaba saindo para fora. Ah, Roberto, então por que você não coloca no vaso maior? Porque essa planta é uma planta pequena. Se eu colocar num vaso muito grande, vou ter um excesso de substrato aqui e eu vou ter um excesso de umidade. E o que vai acontecer? Essa planta pode pegar fungo e ela pode não se desenvolver muito bem, né? Então vou mostrar uma outra planta aqui que é bem interessante para vocês, que foi um problema que eu tive com ela, né, há algum tempo atrás. Essa daqui, né? Então ele é um bulbofilo, ele estava como encaro, né? Mas ele é o Machupinense, né? Então essa planta aqui, o que aconteceu? O tipo de substrato que eu estava utilizando é um vaso cuia, mas o tipo de substrato que estava sendo utilizado era um substrato que ele segurava muito a umidade. Era uma quantidade grande de esfagno e misturado com casca de pinos. O que aconteceu? Eu quase perdi essa planta. Por quê? Porque eu tive excesso de umidade na planta e a planta começou a dar fungo nela. Por quê? Porque da forma que eu rego, da forma que eu cuido das plantas, eu acabo regando com muito mais frequência porque eu tenho muita planta em madeira. O que eu tive que fazer? Tirei a planta desse substrato, coloquei um substrato que é a base de casca de macadâmia e um pouquinho só de esfagno. O que aconteceu? Ó a planta aí, ó. Linda, já cheia de flores, cheia de broto. Inclusive já teve a haste floral que eu mostrei para vocês algum tempo atrás. Então é isso. Muitas vezes, gente, é só a questão da gente observar, né? E às vezes a questão da gente utilizar o vaso, né? A gente tem que pensar na planta. Não simplesmente na estética, mas sim na planta. O que a planta gosta mais, o que ela prefere, né? Uma outra coisa interessante, eu sempre falo para vocês que 90% das minhas plantas aqui, que são da coleção, eu cultivo elas em madeira. Mas muitas vezes, se a gente não observar também a planta em si, ou o ambiente que a planta está, muitas vezes não adianta a gente só cultivar em madeira que a gente não tem sucesso no cultivo da planta. A gente tem que observar isso também, como que a planta está reagindo e o que a planta gosta. Eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui, ó. Essa planta eu cultivo ela em madeira, tá? Essa daqui é a Centera serpentula, tá? Então a serpentula, que ela vem lá da Bahia, né? Essa é uma planta que vem lá da Bahia. E é uma planta que eu cultivo ela em madeira. E ela estava na parte mais úmida do meu orquidário. O que aconteceu? Ela não estava florescendo, a planta estava feia, ela não estava legal e não estava se desenvolvendo muito bem, estava fungando muito o broto dela, o broto de crescimento dela. O que eu fiz? Simplesmente eu peguei ela de lá do fundo e trouxe aqui para frente. Simplesmente isso, mudei o ambiente, levei ela para um ambiente um pouco mais seco. O que aconteceu? Olha aqui, ó. Já saiu flor, mesmo fora da época de floração dela. Só a troca do ambiente já mudou a planta. A planta já está com broto vivo, já está, olha aqui, ó, com broto saindo, ó, broto se desenvolvendo. Vocês vão ver, ó, que o broto anterior dele, não sei se vocês vão conseguir ver, o broto anterior fungou, a folha, né? E essa daqui já está verdinha. É simplesmente a mudança do ambiente. Então, muitas vezes, o material que a gente vai utilizar, o leque, a madeira, claro que a gente tem que levar em consideração o que a planta gosta, mas também tem que levar em conta o ambiente e o tipo de substrato que a gente vai colocar nessa forma de cultivo, né? Então, muitas vezes, assim, a gente vai utilizar o quê? Um esfagno, ok, no vaso. Então, o que a gente sabe? No vaso, ou no vaso cuia, que seja, o esfagno ele vai segurar bastante a umidade. Ah, Roberto, então eu vou utilizar a casca de pinos, ótimo, só que a casca de pinos sozinha, ela drena muito rápido, ela não segura quase nada de umidade. Então você vai ter que misturar com um pouquinho de esfagno, um pouquinho. Se você misturar um pouquinho, ela segura um pouquinho de umidade. Se você misturar com muito esfagno, ela vai segurar muita umidade. Ah, Roberto, então eu vou utilizar a casca de macadâmia. Ok, casca de macadâmia também é um ótimo substrato. Mas a gente tem que tomar um cuidado com a casca de macadâmia para a gente também não exagerar na umidade, exagerar na rega, senão ele também deteriora rápido. Então, tudo isso, gente, a gente tem que conhecer. Porque a partir do momento que a gente começa a conhecer um pouco as ferramentas que a gente tem, ou seja, o vaso,
ou seja, um leque de madeira, né, que a gente vai utilizar, ou uma madeira também, né, a gente começa a entender um pouco a respeito disso, dentro do nosso ambiente, a gente vai saber onde colocar cada planta, ou a gente vai saber como plantar cada orquídea. Aquelas orquídeas que gostam de um pouco mais de umidade, não adianta simplesmente você ter um vaso com muita umidade. O ambiente, muitas vezes, porque a orquídea, o que acontece? Nenhuma orquídea, tá, gosta de ficar com o pé molhado. Ou seja, ela não gosta de ficar com as raízes molhadas. Então, é uma planta que gosta de bastante umidade, então eu vou colocar um substrato com muita umidade e vou ficar molhando ela mais vezes. Está errado, porque essa umidade que a planta gosta é a umidade ambiente que a orquídea gosta, né? Não é a umidade de ficar molhada, ela não é uma planta aquática. E o que acontece? A gente mata muito mais fácil uma orquídea pelo excesso de rega e pelo excesso de umidade que a gente mantém no vaso, mata ela muito mais fácil do que se ela tiver seca, né? Com falta de água, né? Então isso que é importante, a gente tem que achar esse equilíbrio, né? Então, como eu falo para vocês, o que é importante? Independente do material de cultivo que você vai utilizar para a sua orquídea, que seja uma placa de sanção do campo, que seja uma madeira, que seja uma placa aí de madeira, né? Uma casca ou uma placa de madeira, ela sozinha não faz nada. Ela sozinha não vai te proporcionar um melhor cultivo. O que você precisa sempre levar em consideração? O teu ambiente, também isso é importante, né? Para a gente poder escolher acertadamente o qual vai utilizar. Então, como eu falei no começo, primeiro, conhecimento sobre a orquídea. Então a gente tem que saber o que a orquídea gosta. Então ela gosta de um ambiente mais seco, de um ambiente mais úmido, ela gosta de mais sombra, de mais luz, mais sombra que eu digo, mais filtração de sombrite, né? Que nenhuma orquídea gosta de sombra totalmente, ela tem uma filtração maior da luminosidade ou menor. Ela gosta de mais umidade ambiente ou menos umidade ambiente. A questão da ventilação, ela é muito importante, porque a raiz, a planta, ela precisa de ventilação tanto na parte superior dela, que são as folhas, os bulbos, como ela precisa dessa ventilação na raiz também. Então o substrato que a gente for escolher, ele também tem que proporcionar essa ventilação nas raízes da orquídea, né? Essa ventilação, ela não pode ficar ali comprimida também nesse substrato. E aí, levando isso em consideração, fica mais fácil a gente escolher a madeira. Ou o que a gente vai fazer? Se vai ser um cachepô, se vai ser o vaso, né? Se vai ser aí uma cestinha que eu vou colocar aí principalmente aí a questão das vandas, né? Ou as masdevalhas, que também a gente acaba cultivando nesse tipo de local. Ou o leque de madeira, ou mesmo a madeira. Aí fica mais fácil, porque aí eu sei da planta. Então a planta que gosta de mais umidade, maravilha. Então o que eu preciso saber? Que o ambiente ela vai estar mais úmido. Então se é um ambiente mais úmido, bacana. Então esse ambiente mais úmido, o que eu vou escolher? Como é que eu rego as minhas plantas? Rego todo dia, rego poucas vezes, rego mais vezes? Então peraí, qual o substrato que eu vou escolher? Vou escolher um substrato que segura um pouco mais a umidade, que segura menos a umidade. Aí também é uma grande importância nisso. Depois disso, eu vou escolher o vaso. Posso escolher qualquer um, que seja o cachepô, que seja um vaso cuia ou que seja um vaso normal. Proporcional ao tamanho da planta, vou escolher o substrato adequado e a planta vai se desenvolver bem. Por quê? Porque ela depende do ambiente. E aí a gente tendo esse ambiente equilibrado, ou tendo esse ambiente favorável para o desenvolvimento da planta, a planta vai se desenvolver bem. O que muitas vezes acontece, onde que a gente não tem sucesso muitas vezes no cultivo de orquídea, é que muitas vezes a gente não entende a planta, né, não tem aquele conhecimento da planta e a gente quer forçar que a planta se adapte ao nosso ambiente, ou um ambiente que a gente tem disponível. E isso muitas vezes é o errado, porque assim, que esse ambiente que eu tenho aqui, eu posso até ter sucesso com algumas plantas. É um ambiente mais seco, mas outras vão ser muito difícil eu conseguir desenvolver elas, né? Então vamos dizer que nem eu pego aqui um Leptotes, né? Então olha só.
o Leptotes. Aqui, olha, esse daqui é um paulense. É o paulense. Tá, as flores não estão abertas ainda, estão começando a abrir, ó, mas ela está com 4 botões. Está cultivada em madeira, com um pouquinho de esfagno aqui. Se eu levar essa planta para o meu ambiente mais úmido, em questão de 6 meses, essa planta vai morrer. Ou um pouquinho mais, 1 ano que seja, mas ela vai morrer. Ela vai começar a andar para trás, os brotos vão começar a fungar, a raiz ela vai começar a morrer, ela vai começar a ser suscetível à cochonilha, suscetível a pulgão, e aí a planta vai começar a morrer. Você vai começar a usar veneno nela ou vai usar algum defensivo ali em excesso para poder combater essas pragas e a planta vai ficar mais fraca e vai entrando naquele círculo vicioso e a planta acaba morrendo. E aí você fala, poxa vida, o Leptotes ele é sensível, né? Ela não gosta. Não, você estava cultivando ele no ambiente errado, independente de onde você plantar. Se você plantar na madeira, se você plantar no leque ou se você plantar no vaso. É o ambiente que manda. Então se é uma planta que ela gosta de um ambiente um pouco mais seco, o que eu tenho que fazer? Eu vou cultivar em madeira, ou vou cultivar num leque de madeira, ou vou cultivar até num vaso. Agora, o que vai mandar? É o ambiente. Então, um ambiente mais seco. Então, se ela gosta de uma drenagem maior, se eu vou cultivar no vaso, eu tenho que utilizar um substrato também que tem uma drenagem um pouco mais rápida e eu não posso exagerar na rega, né? Porque muitas vezes não adianta você só colocar no substrato, aqui um substrato que não seja, vamos dizer, você vai utilizar aqui uma casca de macadâmia, né? Então plantaria uma casca de macadâmia aqui. O que eu tenho que tomar cuidado? De não exagerar na rega. Então eu não vou nem colocar esfagno aqui, vai ser só casca de macadâmia pura. E aí a planta vai se desenvolver bem. Por quê? Porque ela é o vaso, no ambiente mais seco e com alta drenagem. Então é isso que a gente tem que prestar atenção. E muitas vezes, né, dentro dos nossos cultivos, né, a gente só pensa realmente na questão ali de como que eu quero que a planta fique. A gente precisa prestar atenção justamente nisso. O que a planta precisa? E aí, o que a planta precisar, independente do que a gente for utilizar, ela vai acabar se desenvolvendo bacana, vai se desenvolver bem, né? Porque se a gente tem que levar em consideração ambiente, tem que levar em consideração a luz, tem que levar em consideração a espécie que a gente escolheu para a gente cultivar. Você imagina nesse ambiente seco, eu pego um Lepanthes gargoyle que está se desenvolvendo muito bem lá e eu coloco ele aqui. Em 2 dias ele morre. Para vocês terem uma ideia, tem planta que eu trago para cá para mostrar nas lives para vocês, principalmente no verão, quando está muito quente, que a planta só ficando aqui em torno de 1h30, né, que é o tempo da live, que eu trago ela uma meia hora antes, termina a live, eu já guardo a planta. Tem planta que nesse período de 1h30 que ela fica aqui só para fazer a live, ela desidrata. Eu mostrei para minha esposa esses dias atrás que eu trouxe uma planta para cá, mostrei para vocês. Quando eu terminei a live, que eu levei ela para lá para dentro, eu mostrei para minha esposa, olha aqui, ó, tá desidratada. A planta já desidratou. Só o fato de ficar aqui 1h30. Então vocês vejam, não adianta, se eu trazer essa planta para cá, ela vai morrer. E o contrário é verdadeiro. Se eu pegar uma planta que está num ambiente mais aqui iluminado, com mais ventilação, dessa forma, e eu levar para lá, o que vai acontecer? Ela não vai morrer de cara, mas ela vai sentir falta de luz, a luminosidade, a ventilação vai ser pouca. O que vai acontecer? Ela vai pegar fungo, ela vai começar a ter problema com cochonilha, e aí ela vai acabar desandando, eu vou acabar atacando mais veneno, mais outras coisas, e aí a planta vai ficando fraca cada vez mais, e em questão de 1 ano, 1 ano e meio, a planta morre. E aí você fala assim, poxa, a planta é fraca. Não é que a planta é fraca, você colocou ela no ambiente errado. Então, gente, pensem bem nisso. A questão do que a gente escolhe, né, é importante, é muito importante, mas isso daqui, tá? Tudo isso que a gente tem aqui, olha, vaso, cestinha, cachepô, madeira, tudo isso daqui é suporte para a planta. Isso daqui é um suporte, é só onde você vai fixar a planta. O que manda realmente é o ambiente. E no caso de vasos, né, quando a gente fala
madeiras, né, principalmente madeiras e leques, o ambiente conta muito, né, cachepô. E aqui, quando a gente fala nos vasos, né, independente de ser o vaso cuia ou o vaso normal, o que conta mais aqui para eles é o substrato que você vai colocar aqui dentro, tá? Então, o tipo de substrato de alta drenagem, pouca drenagem, né? Então isso a gente tem que levar em consideração. E o tipo de planta, se é uma planta pequena, vaso pequeno, proporcional ao tamanho da planta. Se é planta grande, vaso grande, proporcional ao tamanho da planta. É isso que a gente sempre tem que pensar. Do ponto de vista da planta, o que a planta precisa, o que ela vai querer para se desenvolver. E o que é interessante, né? Que nem eu mostrei para vocês, né? Um próprio Mediocalca. Olha aqui, ó. Esse daqui é o Mediocalca decorato, ó. Cultivado em vaso, tá? Vaso de barro. Olha ele aqui, ó. O substrato que eu estou utilizando, ele já está até coberto. É chips de pino com casca de macadâmia. Olha ele aqui, ó. A planta cheia de raiz se desenvolvendo. E aqui, cultivado em leque de madeira. E a planta crescendo, se desenvolvendo e com floração. O que mudou dessas duas plantas, praticamente? A floração. As duas estão no mesmo ambiente, mas o que mudou foi a floração. Essa floriu primeiro, já está na segunda florada, e essa daqui atrasou um pouco a floração. Ó, está saindo a floração agora. A diferença praticamente foi isso. Mas ó, as duas plantas saudáveis estão no mesmo ambiente. Por quê? Porque a planta gosta desse ambiente mais seco. Agora, se eu levar essa planta para um ambiente mais úmido, esquece. Ela vai morrer rapidamente, tá? E ela vai começar a ter problema e eu vou perder a planta. Então, assim, independente de onde que eu planto, se é um leque de madeira, se é um vaso, inclusive eu tenho algumas ali, Mediocalca, também plantado em vaso de plástico da mesma forma, e a planta crescendo e se desenvolvendo muito bem. Deixa eu ver se eu consigo até ver aqui. Vou sair do vídeo, mas eu já volto para vocês. Aqui, pronto, ó. Vaso de plástico, Mediocalca decorato, da mesma forma. Olha aqui, ó. E saindo o botão. Então, o que é, ó? Vaso de plástico, vaso de barro e leque de madeira. O que eu tenho aqui? Maior drenagem, praticamente não segura água. Os dois aqui seguram um pouco mais de água, aqui segura um pouco menos de água, mas o tipo de substrato que eu estou utilizando é o que vai mandar para o cultivo dela. E vocês vejam, independente de onde que eu estou, ela dá o cultivo, ela está florindo. Mas o que mandou? Foi o vaso? Foi o vaso de barro? Foi o leque? Não, foi o ambiente. No caso dos vasos, o que manda é o substrato, o tipo de substrato que eu vou colocar. Então tenho aqui um substrato de alta drenagem. O que aconteceu? As plantas se desenvolveram e estão crescendo bem. Então, gente, leve sempre isso em consideração. Não simplesmente a questão da escolha estética, né? Ah, se é um vaso, se é um leque, se é um cachepô, se é um vaso cuia. Não, leve em consideração a planta. Isso que é mais importante. Depois de você escolher o vaso ou o leque, a planta, pense no ambiente que você vai colocar ela. E a partir daí o sucesso vem no cultivo. Porque você precisa pensar no ambiente que você vai colocar a sua planta. Porque se você não levar em consideração o ambiente, dificilmente esse desenvolvimento vai ter. Vocês vejam que, por que é cultivado em estufa, né? A maioria das orquídeas, né? Ou quando você está no ambiente, algumas plantas vão bem e outras não. Justamente por isso, porque o ambiente não está o adequado para ela. Quando a gente consegue fazer esse ambiente adequado para ela, a planta vai. Mesmo a gente tendo aí formas de cultivo ou formas de plantar ela de uma maneira diferente, ela vai bem. Por quê? Porque ela depende do ambiente. Se a gente não pensar no ambiente, a planta não se desenvolve. Bacana, gente? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, algumas formas de cultivo que eu tenho aqui, independente de ser vaso, de ser madeira, de ser leque, o sucesso que a gente acaba tendo no cultivo ou não,
né? Por uma simples coisa da gente escolher aí, muitas vezes, o ambiente errado para colocar nossas orquídeas. Então, independente de onde que a gente planta ela, o que manda sempre? É muito mais o ambiente que a gente vai colocá-las. Bacana? Bom, gente, é isso daí, o recado tá dado. Agora eu queria só mostrar mais algumas coisas para vocês aqui que são floridas, né? Então aqui nós temos aqui, olha, é a nossa Natalis liparanges, né? Então também mostrar aqui de uma maneira para vocês, olha só. Aqui, ó, que bacana. E ela é muito perfumada, né? Eu estou falando aqui com vocês e o perfume dela aqui tomando todo o ambiente, né? Então vocês vejam, olha, o que eu sempre comento é a forma de cultivo. Essas plantas aqui, elas estavam na parte mais úmida do meu orquidário e elas não estavam se desenvolvendo muito bem. O que eu fiz? Trouxe para a parte mais seca. Olha aí como que elas estão, ó. Grandes, cheia de floração, cheio de raiz nova, uma cultivada aqui num pedaço de madeira e a outra cultivada numa fatia aí de extensão do campo. Olha só, e daqui é uma fatia de extensão do campo. E olha só como que estão as duas plantas. Cheias de flores, né, em plena floração e com um perfume aí maravilhoso. Deixa eu acomodá-las aqui. Bom, essa daqui é a nossa violácea, né, Isabélia, Sopronitella violácea, né. Então essa daqui ela já floriu um monte de flor. Aqui ela tem algumas flores aqui estão ainda abrindo, aqui eu tenho umas 4, 5 flores abertas, tem mais botões vindo. Essa planta aqui, durante a semana ela encheu de flores, né? E aí só que a flor dela é uma pena, dura pouco tempo, né? E aqui agora mostrando para vocês, mas tem pelo menos aí uma meia dúzia de flor aberta e tem mais algumas abrindo também, olha só. Que bacana, né? Essa daqui é a Isabélia violácea. É uma planta que também ela gosta de muita luz. Se ela não tiver uma boa luminosidade, ela também não floresce, ela também não se desenvolve muito bem, tá? E aí você começa a ter problema de fungos também, tudo isso, cochonilha. Então se a planta não está no ambiente que ela gosta, dificilmente ela vai se desenvolver, né? Então é aqui nossa Sopronitella violácea. Uma planta curiosa também que eu mostrei para vocês esses dias atrás é essa daqui, né? O Ascocentro pusillum, né? Mas por que eu quis mostrar ele hoje para vocês? Quando eu mostrei há uns dias atrás, a cor da flor dela estava um rosa bem clarinho, né? E agora, olha, a planta está começando, ela já ficou madura a floração, já abriu totalmente. O que acontece? A flor está ficando um pouquinho mais escura, já está indo para um rosa mais escuro. Então é isso que acontece também com algumas orquídeas, né? Então ela vai abrindo a floração, depois quando a flor fica madura, ela também ou aviva mais a cor, né? Ela fica mais viva a cor, que é o caso desse Ascocentro pusillum, né? Então ele está bem rosado agora, bem avermelhado. Um rosado bem forte, avermelhado não, um rosado bem forte, né? Uma outra planta aqui legal, ó, mostrar para vocês também, independente da forma de cultivo, vocês vejam que é uma planta também que normalmente ela é cultivada em vaso, né? A maioria aí muitas vezes cultiva em vaso, em algumas placas, né? Mas eu tenho optado por essa placa de madeira. Olha só, essa daqui é a Dinaema polybulbum. Olha aqui, ó, como que ela tá, ó, com as florinhas, as florzinhas dela. E aqui a quantidade de raiz que ela tá, ó. Dá uma olhada que beleza. A quantidade de raiz que essa planta tem. E você falar que, são quantas frentes? Ela está aqui praticamente só com 3 frentes. E ó a quantidade de raiz que ela tem, ó, como que a planta está se desenvolvendo. E cheia de raiz. Isso que é bacana, né? A planta está se desenvolvendo bem em placa de madeira. E aqui, ó, uma outra que eu cultivei agora, coloquei agora num leque de madeira também, ó. Coloquei no lequinho, ó. E como que ela está aí também, ó, veio a floração da mesma forma. Então, independente, placa, só que as duas, aonde que elas estão? Um ambiente que elas gostam, um ambiente mais iluminado, né? Então, isso que é importante que a gente tem que sempre levar em consideração. A planta, e aí, olha, o desenvolvimento e a floração, ela vem. E vem aí de uma maneira bem bonita, bem gratificante, né? O que a gente fica feliz com o desenvolvimento das plantas, né? Bom, faltou alguma coisa a mostrar aqui? Acho que sim, mas essa só, que é uma brasileirinha aí também, a Cyanthera crepiniana,
Olha só, também essa aqui cultivada num pedaço de madeira, né? Ó. Esse daqui é um pedacinho de tronco, né? Ó, tronco redondo, mais ou menos uns 2 dedos de largura. A quantidade de raízes, né? Eu sempre gosto de mostrar muito isso, né? É a raiz do desenvolvimento da planta. Essa planta tem raiz, o crescimento e a floração vem. Olha só, crescimento fantástico e a floração aí, olha, todas as hastes dela, todas as folhas com flores, né? Então esse daqui é a nossa Centera crepiniana. Antigamente ela estava como um Pleurobotrium, né? Mas agora voltou para o gênero Acianthera. Voltou não, está no gênero Acianthera, né? Então a Centera crepiniana, tá bom? Será que tem algumas perguntas que a gente responder? Então vamos lá, ver se a gente responde para a gente poder, enquanto ela vai pegar ali o computador, eu vou mostrar mais 2 plantas para vocês. Esse daqui é o epigênio, né? Então epigênio nacarai. Então aqui, olha, da mesma forma, aqui, ó, como que ele está, cultivado em vaso. Também é um vaso cuia, né? Esse é o vaso 13. Ó como que a planta está. Essa é uma planta curiosa. Eu cultivava ela em madeira. Então ela desenvolvia, mas não estava indo muito bem, não estava se desenvolvendo muito bem. O que eu fiz? Troquei o cultivo. É isso que a gente tem que observar. Troquei o cultivo, coloquei em vaso, utilizando vaso cuia. Olha aí como é que a planta está. Cheia de flores. E isso que a gente tem que observar também, entender a planta, né? Uma outra aqui, o que a minha esposa chamou de frango, semana passada, o Lanquiofilo, né, o frango assado, ela aqui, ó, 2 florzinhas, né, bem bacana. Olha como ela tá aqui, ó. E é uma flor que dura bastante, né? Semana passada eu mostrei, já estava aberto. Para um bulbofilo, ela dura, ó, tem mais de 1 semana com a flor aberta, né? Então o Lanquiofilo, ele tem a floração dele dura bastante também. E é uma planta aí de facílimo cultivo, né? De fácil cultivo também. Acho que só faltou aqui mostrar das que eu trouxe hoje, eu consegui mostrar quase todas aí, né? Então o Wensley, né? O Dendrócleo Wensley. Olha ele aqui, ó, também bonitinho, aqui, ó, em plena floração, ó, avermelhado, né? Então, o que é bacana dele é essas hastes florais vermelhas aqui, ó. Muito legal, né? Bom, já tem aí alguma pergunta? Tem várias. Então, Eu preciso fazer o Instagram parar. Então vamos lá, faça o Instagram parar. Ó, a Fátima Sandrin pergunta: bom dia, as restrepias devem ficar melhor em vaso de plástico ou cerâmica? Tá. Restrépia. Fátima Sandrin, ela está me perguntando sobre restrépias, tá? A restrépia, normalmente eu cultivo em vasos de plástico, vasos pequenos de plástico, né? Então até mostrar aqui uma, ó. Essa daqui é a cúpria, né? Então a cúpria está aqui, olha. Normalmente em vasos pequenos, tá? Vasos de plástico, por quê? Porque ela precisa de um pouco mais de umidade, os pleurotales em si, eles precisam de um pouco mais de umidade. Só que o ambiente, se você puder colocar num ambiente um pouco mais seco, é melhor, tá? Elas se desenvolvem melhor, um pouco mais iluminado, né? Então essa que é o que vai para o desenvolvimento das restrépias. Então um ambiente um pouquinho mais seco e um pouco mais iluminado, elas gostam de luz, e vaso de plástico pequeno, proporcional ao tamanho da planta, tá bom? Mais alguma? Tem, peraí que eu não tô entendendo. O Valdecir, aqui Senen, pergunta: a casca de macadâmia se mostrou um bom substrato. O ácido fítico liberado por ela ajuda na floração. Pena que aqui no sul não dura muito. O Valdecir está falando, né, no caso da casca de macadâmia, né? Que ela aí acaba auxiliando até, né, na questão da floração aí das plantas. E é justamente isso, Valdecir. A casca de macadâmia ela é muito ótima, mas se ela for um ambiente muito úmido, a duração dela acaba sendo menor. Então eu tenho utilizado mais casca de macadâmia nas minhas plantas, mas aqui num ambiente mais seco, né? Que aí eu consigo aí ter uma durabilidade dela maior. Justamente esse é um grande problema da casca de macadâmia. Se ela tiver excesso de umidade, a deterioração dela é mais rápida. Isso é fato, né? O Orquidário Santiago pergunta: a parte mais seca do seu orquidário é aberta? O Orquidário Santiago, né?
e o orquidário Santiago. Está perguntando se a parte mais seca do meu orquidário é aberta. Não, tá? A parte mais seca do meu orquidário, ela é coberta com plástico difusor em cima e ela tem cortinas nas laterais, tá? Então tem cortina de sombrite nas laterais, tá? E aqui eu recebo o vento sul, né? Então onde que eu bato o vento de frente, eu tenho coberto com plástico, né? Então a frente do orquidário eu também tenho plástico e sombrite, tá? Ele é coberto. Tá? Por quê? Porque a questão do vento, né? Por mais que a planta goste de um ambiente um pouco mais seco, o vento ele seca de maneira em demasia o ambiente, né? Então ele acaba ficando quase que um deserto, né? Então às vezes assim esse plástico que você coloca para cortar o vento já vai te manter um pouco a umidade a planta ela precisa de um pouco de umidade. Né? Menos, mas um pouco também, tá? Então ele é todo fechado com sombrite e na parte das frentes, ou onde que eu recebo o vento, ele tem plástico difusor também, tá bom? Fala que depois você faz uma story mostrando. Ah, sim, depois a gente faz aí, mostra um pouquinho aí do como que é essa parte aí coberta do orquidário. O Conde Rommel diz o seguinte: Roberto, vi num vídeo seu que você rega suas orquídeas com mangueira usando água da rede pública. O cloro que tem nessa água não faz mal para elas? Tá, vamos lá. O Conde está perguntando sobre a rega, né, que a gente faz com mangueira ou com que a gente utiliza aqui a mangueira, né, com a água da rede pública, né? O que acontece? O cloro ele é muito volátil. Tá? O cloro ele é volátil, né? Então vamos pensar aí que a gente está usando a água que vem da própria rua mesmo, né? Da rede pública direto, sem ser o da caixa d'água. Porque quando a água vai para a caixa d'água, que é o que eu utilizo, a mangueira que vem da caixa d'água. Então o que acontece? Quando a água vai para a caixa d'água, esse cloro já evaporou, já foi embora, já era, né? Quando você usa da rede pública direto, se você estiver utilizando com esguicho, 80% desse cloro já vai embora, só no fato de você abrir o esguicho, né? Então esse cloro ele é muito volátil, ele sai muito rápido, né, da água. Né? Então quando ele entra em contato com o ar, ele sai muito rápido. Então ele não dá tempo dele prejudicar a planta, ele não fica acumulado na planta. Né? Como o pessoal normalmente fala assim, o cloro vai ficar acumulado? Não, ele é volátil, ele é um gás. Na hora que ele entra em contato com o ar, ele se dissipa, ele vai embora. Então ele acaba não acumulando na planta, ele não faz esse mal que a maioria das vezes ali se coloca. É lógico, se você tem a opção para utilizar um outro tipo de água, uma água descansada, uma água que você coleta da chuva, né? Algumas águas, tomar cuidado com a água de poço artesiano, porque poço artesiano às vezes a água é muito dura, tem muitos sais, então a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Mas não faz mal, tá? Até por curiosidade, teve um amigo nosso que ele utilizava, uma vez, ele tem um orquidário comercial, tá? E ele me comentando que nesse orquidário comercial ele utilizava água da rede pública. Tá? Aí ele fez um experimento, ele começou a utilizar a água do poço, né? Durante 6 meses ele foi utilizando a água do poço. O que aconteceu? As plantas começaram a ter um índice de doença um pouco maior do que o normal. Quando ele voltou a água para a rede pública, diminuiu novamente o índice de enfermidades que estavam atacando as orquídeas. Tá? Isso ele falou para mim. Agora eu nunca fiz esse teste, né? Então não faz mal, tá? Pelo menos eu tenho aqui o cultivo que eu já faço há vários anos, não faz mal. É lógico, se você puder utilizar um filtro, se você puder utilizar água aí balanceada, tudo isso é favorável, mas mal também não faz, tá? A Eliane Sá Ferreira diz o seguinte: plantei um dendrobium antenatum na casca de coco, seguindo a sua forma de cultivo.
Deu mais de 70 flores em apartamento. Como que é o nome dela? Sá Ferreira. Eliane Sá Ferreira, que legal. A Eliane Sá Ferreira comentando que fez um plantio de um dendróbio antenato, né, numa casca de coco, como eu estou plantando aqui, como eu faço o plantio aqui com os epidendros, né? E lá ela teve mais de 70 flores no dendróbio antenato. Fico muito feliz pelo seu sucesso, né? E isso é importante, é o que a gente sempre fala, que muitas vezes o pessoal fala assim, Roberto, mas você comercializa a planta? Minha questão de comercializar a planta é uma outra coisa. O que eu me dá muito mais prazer é conseguir passar esse conhecimento e conseguir ajudar vocês a conseguir cultivar e ter sucesso no cultivo de orquídeas. Isso me dá muito mais prazer. Fico muito mais feliz com isso. Tá joia, pessoal? Obrigado aí pelo feedback, né? Eliane Sá Ferreira, é conterrânea minha, né? Também sou de Pernambuco, né? A família toda é de Pernambuco, de Garanhuns. Um grande abraço para vocês aí de Pernambuco. Um agradecimento aqui aos amigos Vanessa Velten e o Douglas Kruger, que incentivam a galera a compartilhar a live. É isso daí, Vanessa Velten e o Douglas Kruger. Obrigado aí, um grande abraço para vocês e obrigado aí por ajudar a compartilhar, a passar esse conhecimento para frente, que a gente sempre fala, o conhecimento ele é ótimo. E ele cada vez a gente aprende mais quando a gente passa esse conhecimento adiante, porque a gente esvazia o nosso copo e vai enchendo cada vez mais. Então o conhecimento ele não foi feito para ficar guardado, ele foi feito para passar adiante, né? E a gente aí ajudar todos aí a conseguir cultivar aí as nossas lindas orquídeas e principalmente as micro-orquídeas, né? Que é aquilo que eu sou mais apaixonado. A Fátima Sandrin pergunta se tem essa Liparanges, deve ser a centera, para vender. Liparanges. Ah, Centera Liparanges, não. Como que é? A Fátima? A Fátima Sandri. A Fátima Sandri. Fátima, depois eu dou um jeito de te mandar uma, tá? Fica tranquila. Mas esse daqui eu não tenho para vender, são plantas da minha coleção, são espécies nacionais. Elas eu não comercializo, tá bom? Um grande abraço. A Carol Talina pergunta qual o melhor ambiente para Dinema polibulbo, né? Então vocês vejam, a Carol Talina está me perguntando qual o melhor ambiente para Dinema polibulbo, tá? A Dinema polibulbo, essa daqui, olha, eu estou cultivando ela no meu ambiente na parte mais úmida, mas na parte mais alta do orquidário, tá? Então ela gosta de um ambiente bem iluminado. Tá? Primeiro, é uma luminosidade muito boa, em torno de 60% a 70%, é a luminosidade que manda. E aí, a gente tomar muito cuidado para não exagerar na quantidade de substrato que você coloca nela. Tá? Mas é um ambiente com uma umidade boa, não é molhado demais, assim, não é molhar a planta demais, é um ambiente um pouco mais úmido, tá? E com boa luminosidade, tá? O que ela gosta. Tá? Então vocês podem ver aqui que até essa outra aqui, ó, da mesma forma que eu plantei há pouco tempo atrás, ó, ela já está se desenvolvendo bem, já veio floração, a raiz aí estão começando a crescer, e essa outra que eu já tenho há mais tempo. Então ambiente mais iluminado, com um pouco mais de umidade, ambiente, tá bom? A Fátima pergunta aqui de novo, é difícil cultivar esse Ascocentrum pusillum? Não, a Fátima Sandri, ela está perguntando se é difícil cultivar o Ascocentrum pusillum. Não, é a mesma forma de cultivo dos outros ascocentros, tá? Então o Ascocentrum christensoniano, o Ascocentrum ampuláceo, não vou falar do miniato, porque o miniato ele precisa de um pouco mais de luz. Tá? Ele gosta de mais luz, mas os outros ascocentros, o ampuláceo e o christensoniano é a mesma forma de cultivo, igualzinho, não tem diferença nenhuma. Inclusive eles eu coloco todos no mesmo ambiente, tá bom? O Sérgio Ferreira no Facebook pergunta: Roberto, bom dia, boas informações, tenho uma Ionopsis e uma Rodriguetia. O meio de cultivo ideal, qual seria? Hoje estão no pau de barro. Posso cultivar assim? Ionopsis e a Rodriguesia. Deve ser. Está escrito Rodretia. Deve ser Rodriguesia, né? Mas vamos lá. Tem a Rodriguesiopsis também, né? Mas vamos lá, Ionopsis. Qual que é o problema da Ionopsis, tá?
ela não se adapta muito bem ao cultivo, tá? Normalmente ela gosta de um ambiente um pouco mais seco, tá? Não é de tanta umidade, então que nem você está colocando no pau de barro. Se você colocar no pau de barro, você vai ter que tomar cuidado para não colocar muita água, tá? Só molhar ele por fora, sem colocar água dentro dele, molhando sempre mais por fora, porque o Ionopsis ele não gosta de muita umidade e ele gosta de mais luz, tá? Então eu tenho alguns Ionopsis aqui para você ter uma ideia. Eu tenho Ionopsis, tenho Comparetia, tenho Rodriguesia, tenho um Oncidium, ali um Oncídio que gosta de mais parte mais seca. Eu cultivo ele na ráfia, eu planto ele na ráfia, porque se eu colocar em qualquer ambiente que eu coloque do meu orquidário, vai dar excesso de água para eles e eles vão desandar e não vão desenvolver bem, tá? Se for Rodriguesia, dependendo da Rodriguesia, se for a Venusta, o que você vai fazer? Você vai prender uma parte dela e deixar a restante solta, aí ela se desenvolve bem. Mas se você prender ela toda no pau de barro, também não vai muito bem, tá? Então cuidado com essas plantas, porque elas não gostam de muita umidade. É um ambiente um pouco mais seco, mais ventilado, e aí tomar cuidado para não exagerar nas regas, tá bom? A Teca pergunta: a Sopranitella violácea, qual a umidade necessária para o cultivo? Sopranitella violácea, a umidade no cultivo. Toma muito cuidado, tá? A Sopranitella violácea eu cultivo aqui na parte externa do meu orquidário, na parte mais alta, mais iluminada e praticamente, olha, sem esfagno nenhum, tá? Então a planta está aqui, olha, cultivada, plantada na madeira, ó, você veja, as raízes estão todas soltas, ó, essa planta já tem há muitos anos no cultivo, e olha aqui como que a planta está se desenvolvendo. Mas o que ela gosta? O ambiente um pouco mais seco, ela gosta de mais luminosidade, e aí tem que tomar muito cuidado para não exagerar nas regas, porque ela gosta de luz, tá? É uma planta que ela gosta, que tô procurando para ver se tem mais alguma aqui para te mostrar, que essa daqui também eu mostrei alguns dias atrás que ela estava florida, tá? Essa daqui já floriu também, ó, da mesma forma, um pedaço de madeira, ó, um pedaço de madeira, aqui, olha, cheia de raiz, ó, como que ela está desenvolvendo. Ela até dividiu, ela cresceu um lado para cá e outro lado para cá, ó. Tem duas plantas agora, mas ó, madeira, um pouquinho de esfagno que eu coloquei quando eu plantei, ela planta aqui, então eu coloco um pouquinho de esfagno na base. Então você planta a planta, amarra na madeira um pouquinho de esfagno na base e a parte mais seca. É isso que a Sopranitella violácea gosta, tá? Então é um ambiente com mais luz e um ambiente um pouco mais seco, tá bom? Acelera aí, então. A maxilária vernicosa gosta de umidade? É a Eleovani. Não entendi. Eleovani? Não, a maxilária vernicosa gosta de umidade? Como que é o nome dela? Eleovani. Eleovani, ela está perguntando se a maxilária vermicosa gosta de umidade. Ambiente, luz e umidade ambiente, tá? Então são as duas coisas que ela gosta, luz e umidade ambiente. Então se você der exagerar na umidade, ela funga, começa a ter problema. Se você não der luz, ela funga. Então ela precisa de umidade ambiente e luminosidade, bastante luminosidade. Daí ela se desenvolve bem, tá? Então esse é o grande dificuldade com a maxilária vermicosa, né? Que é justamente a questão da luminosidade. Ela gosta de mais luminosidade. Se você exagerar na rega, você perde a planta, tá bom? A Ana Paula Arias pergunta: Roberto, você já plantou micros em rolhas de cortiça? Dá certo? Ana Paula Arias. Ela está me perguntando se eu já plantei micros em rolha, tá? Já, tá? O que acontece da rolha? Por que eu não utilizo muito rolha e acabo não mostrando aqui? Porque a rolha, ela é um espaço muito limitado, muito pequeno. Então, dependendo da planta que você cultiva na rolha, em questão de 1 ano ou 1 ano e pouco, 2 anos, dependendo do cultivo, como que é o crescimento da planta, você já vai ter que mudar de local,
Você vai ter que tirar essa planta da rolha e plantar numa outra coisa, numa madeira, num leque ou que seja em algum outro local. Por quê? Porque ele é muito pequeno, ele é muito limitado. Então, dependendo da orquídea que você tem ali, logo você tem que mexer com ela. Então, hoje eu já prefiro plantar mais em madeiras, porque aí eu planto ela, eu vou ficar 3, 4, 5 anos ou até mais do que isso, como aqui, olha, se imagina, uma Sophroniella violacea, que nem essa planta aqui. Se eu tivesse plantado ela numa rolha, quando ela estava pequenininha, com 3, 4 bulbos, eu tivesse colocado ela numa rolha, eu já teria trocado ela umas 10 vezes, porque essa planta aqui, olha, sem mentir muito, ela deve ter, com o meu cultivo, ela deve ter mais de 10 anos. Então olha como que está isso daqui. Se fosse numa rolha, eu já teria que ter trocado ela várias vezes. Então, por isso que eu prefiro hoje cultivar muito mais em madeira do que em rolha. É só por essa questão, mas elas vão muito bem, também se desenvolvem muito bem. Tá bom? E a cortiça, de uma forma geral? Porque tem uma outra pergunta aqui, ó, que usa, ela tá até por último, mas ele fala aqui, ó, estou com uma Rodriguesia venusta com dificuldades para enraizar na cortiça. Tá. A cortiça, ela tende a acumular, principalmente a cortiça, aquela cortiça que a gente utiliza, corticeira, né, da corticeira que tira, que a gente tem em algumas plantas, não tem, acho que não tem nenhuma mais na cortiça. Porque a cortiça, o que acontece? Ela vai acumulando muito, eu não sei te dizer, o que eu posso colocar ali. Ela começa a acumular muita umidade nas fissuras dela. E essa umidade que ela acumula em exagero, ela acaba tendo um desenvolvimento de algum tipo de fungo ali que não é favorável para o desenvolvimento das plantas. Então tem muita planta que não gosta daquele tipo de fungo, daquela umidade que coloca ali. Então, eu já cultivei em corticeira, teve algumas plantas que começaram bem e depois de um tempo parece que ela começa a entrar nesse estado de apodrecimento e aí a planta não se desenvolve muito bem. Então, hoje eu não utilizo mais a corticeira, né, que tem aí no Brasil, que a gente às vezes acaba encontrando, eu já não utilizo mais por esse motivo, tá? Eu não sei se é a água, não sei o que é, mas é um aparecimento de um fungo que não favorece o desenvolvimento das orquídeas, tá bom? Então eu não utilizo. Se você puder trocar, troque. Eu cultivo Rodriguesias aqui muito mais na madeira ou em pequenos troncos e vão muito bem, se desenvolvem muito bem, tá ok? O Santiago pergunta aqui várias perguntas sobre a braçávula cuculata. Então ele pergunta, onde você cultiva a sua? Qual época da floração? Se as que você vende são adultas. E ele diz que comprou uma e está bem enraizada. É isso. Santiago. Então vamos lá, Santiago, eu cultivo as minhas braçávulas cuculatas, todas as braçávulas que eu tenho aqui em casa, eu cultivo nesse ambiente mais seco. Com mais luz, elas gostam de mais luz e um ambiente mais seco, tá? Obrigado por você ter comprado de mim. Então, um ambiente mais seco, elas estão bem enraizadas, sim. São plantas já prontas para florir, tá? Então, aí dentro da floração. Eu preciso só dar uma olhada no site para te falar a época da floração, mas depois eu te respondo ali, depois você só me manda uma pergunta ali foi pelo Instagram? Foi pelo Instagram. No direct, só da época de floração que eu te passo depois, que agora eu não vou lembrar de cabeça, é muita informação, né? Mas depois eu te respondo qual é a época de floração dela. Mas é ambiente mais seco, tá? Ela já está aí, praticamente já é uma planta adulta, ela já está pronta a floração. Se você olhar as folhas mais antigas, não, mas as mais novas, você vai ver que ela já tem a espata floral, tá? Então já são plantas prontas para florir. Tá ok? Aí só fico te devendo a questão da época da floração, tá bom? O Douglas Hordolf pergunta, oi, queria saber como é o cultivo da Locartia lunífera e o modo que é plantada. Locartia lunífera. Deixa eu ver aqui uma. Aqui, ó. Douglas Hordolf. Então vamos lá, Douglas. Normalmente o que eu utilizo? Ó, são pequenos pedaços de madeira estreitos, tá? Ou madeira ou pequenos galhos, né?
mais estreitos, né? E aqui eu planto ela fica pendente, tá? Ó, como que ela fica, como se fosse aqueles dendróbios do gênero Aporum, tá? Então olha só, ele é pendente, ó. Então ele fica pendente, preso aqui com um cordão. Olha só como é que está o enraizamento dessa planta, ó. Não tenha problema também das raízes estar saindo para fora, ó. Ela se desenvolvendo muito bem e cheio de botãozinho, ó. Tá com várias flores, inclusive com uma cápsula aqui, ó, feita semente já, ó. Então é isso, eu cultivo dessa forma. Pequenas madeiras, ambiente mais seco, tá? Também ela gosta desse ambiente um pouco mais seco, tá? Pequenos pedaços de madeira, não exagere no substrato, né? Se você for colocar um pouquinho de esfagno só para ela se adaptar, mas não exagera no esfagno, porque ela não gosta dessa quantidade de esfagno muito grande. E um ambiente mais iluminado, tá bom? A Sâmia Mussi no Facebook. A Sâmia. A Sâmia. A Sâmia. A Sâmia. Ela diz: bom dia, meu Bulbophyllum crips está plantado em madeira, mas ele não está bem. Como devo cultivar? Bulbophyllum? Crips. Crips. Tá, o que você vai fazer, tá? Normalmente o Bulbophyllum crips, deixa eu só dar uma lembrada qual que é o crips. Você consegue entrar aí no site só um pouquinho? Que muitas vezes assim, Bulbophyllum são mais de 1.000 e... Não, é o gênero que ele tem mais espécies no mundo, né? Então às vezes a gente não confunde uma planta com a outra. Então só a minha esposa está dando uma olhada ali no site só para eu lembrar qual que é o Bulbophyllum crips mesmo, porque dependendo da planta é lógico que a gente vai ter que fazer um pouco de cultivo diferente. Conseguiu encontrar? Tô devagarzinho. Não há correspondências para a sua pesquisa. Deixa eu só ver aqui. Ela está no Instagram? Está no Facebook. No Facebook? Isso, ela chama a Sâmia. Deixa eu só ver aqui. Onde que está a Sâmia? Tá. Bulbophyllum crips. A Sâmia, eu não estou encontrando aqui qual que é esse Bulbophyllum, tá? Então aí depois você me passa... que eu vou dar uma olhada para ver se o nome está escrito certo, porque muitas vezes o nome não está escrito certo, corretamente, e aí a gente não consegue achar, e eu preciso ter uma ideia de qual que é para eu poder te responder, tá? Porque dependendo do tipo de bulbo, do tipo de floração que do tipo de bulbo, ele tem uma forma de cultivo diferente. Então dá uma olhadinha na etiqueta, escreve para mim no meu Messenger, né, ou no meu WhatsApp 11 99187 8965, a fotinho da placa, né, que você tem o nome do Bulbophyllum, porque dependendo do bulbo, do tipo de bulbo que ele tem uma forma de cultivo diferente, tá bom? Aí você só me passa depois a Sâmia, que aí eu vejo certinho para você, tá bom? Última pergunta. O Luso Tropical pergunta: a Rodriguésia vai na mesma luminosidade das Phalaenopsis ou mais para as Catleias? Luso Tropical está me perguntando sobre as Rodriguésias, se a iluminação das Rodriguésias vai mais para a luminosidade das Phalaenopsis ou mais para as Catleias. Catleias, com certeza, tá bom? Ela gosta de mais luz. Então é isso daí, gente. Tem mais alguma? Encerramos? Encerramos. Tem um monte, mas o pessoal pergunte colocar ali no Instagram, no direct, tá, pessoal? Ou coloque ali no Messenger, no Facebook. E aí durante a semana a gente vai procurar responder aí essas questões. E desejo a vocês aí um ótimo final de semana. Se tiver alguma dúvida também, ou alguma coisa que vocês queiram conversar comigo, pode mandar pelo WhatsApp, que a gente vai respondendo depois no decorrer da semana, né? Que o pessoal quer comprar. Isso também. E aí convido vocês a visitar também o meu site, www.orquidariorobertomartins.com.br. Pessoal, um ótimo domingo para vocês e uma semana aí abençoada para todos.